Durante os últimos meses, viralizou nos Estados Unidos uma entrevista, ou suposta entrevista, com um ex-engenheiro da General Motors, dos Estados Unidos, vazando algumas histórias, algumas situações. E pra mim tá muito estranho, então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. Eu fiz uma transcrição já traduzida com os pontos que eu achei estranhos. E vocês vão estar vendo comigo, porque essa é a vida. Depois da intro. Bem, ele começa falando que ele era um ex-engenheiro da General Motors e da Delco Electronics, que é uma divisão dentro da GM, obviamente da parte de eletrônica. Ele fala que começou como engenheiro de powertrain da General Motors, responsável por atualizações anuais da transmissão 4L80E, provavelmente das primeiras gerações de chassi com motor LS, né? Eu acho que teve Camaro com esse câmbio, C10 e, enfim, um monte de carro. Trabalhou 4 anos e não ficou nem satisfeito trabalhando na GM, nem na Delco, que ele trabalhava simultaneamente ali dentro da GM. Aí ele foi para o setor de peças de serviço, SPO, visitando concessionárias para resolver problemas complexos em veículos novos. A GM em 2009, 2010 faliu e virou a General Motors Company. E aí ele se transformou em um especialista independente de powertrain eletrônica, redesenhando componentes problemáticos da GM para o mercado de performance. Até aí, ele não diz o nome, ele diz que ele chama Celo. E aí ele começa a falar do declínio de qualidade da General Motors. Então ele começa dizendo que as atualizações anuais de transmissões aconteciam por alguns motivos. Então, todo ano, nos Estados Unidos, a- as transmissões eram feitos updates nelas, tá? E esse não era realmente o motivo principal. Esses updates eram para resolver problemas, reduzir custos e sem querer melhorar a performance, que eles vendiam como melhoria de performance, esses updates. Vai vendo, vamos lá. Ele fala que um exemplo foi a transmissão 4L60, que o que acontecia com ela? Adicionaram um quinto pinhão no conjunto planetário, que era vendido como upgrade. Então, ela era 4 marchas, ela passa a ser 5 marchas. Isso era vendido como um upgrade, mas na realidade era uma medida para compensar a qualidade inferior do metal e do tratamento superficial com materiais inferiores. Os 4 pinhões originais falhavam rapidamente e o quinto pinhão apenas distribuía a carga para evitar falhas prematuras. Difícil dizer se é verdade mesmo. É um tanto quanto específico, mas calma, vai ficar um pouco melhor. A GM redesenhou componentes críticos de transmissões para economizar, gerando problemas crônicos. Na transmissão 6L80 ou 6L90i, que era projetada pela ZF, mesmo que faz os câmbios de Scania, a GM modificou a bomba, o corpo de válvulas e o módulo de controle, porque era o que dava mais problema. Já na 10 velocidades, desenvolvida pela Ford, que é a mesma do Corvette, do último Corvette, as personalizações da GM causaram novos defeitos. O resultado são transmissões que superaquecem, sofrem com lubrificação inadequada e desgaste acelerado. Olha, ah, eu nunca ouvi falar desses defeitos, tanto do Camaro
quanto do Corvette. Nunca vi um câmbio desse ser arrancado. Assim, eu vi eles não aguentarem torque, como foi o caso do Anderson Dick com o C8 lá, mas eu nunca vi isso. E no final era um problema elétrico, né? Restrições financeiras. Em reuniões anuais, engenheiros propunham melhorias, mas a área financeira impunha cortes radicais. Se uma solução era considerada cara, exigiam opções mais baratas repetidamente. Engenheiros que insistiam em soluções robustas eram marginalizados. Muitos permaneciam apenas para garantir aposentadorias, mas perderam economias no colapso de 2009 e 2010, quando a GM incentivou investimentos internos antes da falência. O objetivo da GM é financiar vendas e leasing e não consertar veículos. Um representante regional me disse: a GM vende carros. Não nos importamos com reparos. A obsolescência programada é estratégia. Fluidos vitalícios como óleo de transmissão, intervalos de manutenção estendidos a mais de 100 mil milhas e componentes com vida útil limitada incentivam a troca precoce. Os lucros vêm do financiamento, não do veículo em si. Vamos lá, a gente vai chegar lá. As transmissões atuais, especialmente a 8 e a 10 velocidades, falham principalmente por problemas no corpo de válvulas. A GM usa placas separadoras finas e válvulas com metalurgia inferior, que se desgastam rapidamente, mesmo com recausa a solução instalar peças idênticas, projetadas para durar até o fim da garantia. A injeção direta exigida por normas de emissões causa um acúmulo de carbono nas válvulas de admissão, reduzindo potência e danificando motores. A GM adicionou a injeção direta em alguns modelos, como os Corvettes, sim, desde o Camaro já tinha, para lavar as válvulas, mas o sistema opera pouco para não afetar emissões. Limpezas como um jato de... Um jato... que a tradução ficou ruim, jato de nozes. Não, é jato de nozes mesmo, que é para limpeza mesmo, de limpeza de reparo. Limpezas com jatos de nozes ou químicos são paliativos caros e prejudiciais ao motor. A GM removeu resfriadores auxiliares de transmissão para cortar custos, embora fluidos sintéticos modernos sejam melhores. Transmissões trabalham 240 280 graus Fahrenheit sob carga de temperatura excessiva que reduz vida útil. Fluidos como Dexron 6 melhoraram, mas a GM não usa em todas as linhas. As transmissões Allison usam fluidos superiores. Aqui ele fala dos problemas eletrônicos com Redcam, que são vulneráveis a falhas, módulos controlam tudo, freios, assentos, janelas. Tudo isso é por conta de normas de segurança e a GM sobrecarrega a rede com sistemas não essenciais. Sistemas como desativação de cilindros DFM, que eu já vi que o Camaro... Você já deve ter visto, né? O Camaro para no semáforo e fica V6. Em V8 são fontes de falhas, bombas de óleo tucho, obviamente, mas são obrigatórios por leis ambientais. A remoção é complexa e inviabiliza o veículo. Não inviabiliza o veículo, mas tudo bem. A GM prioriza o leasing para clientes que trocam de carro a cada 2 ou 3 anos, não exigem durabilidade. O que comprar hoje? Revide caminhões novos a diesel ou gasolina. Prefira veículos anteriores a 2006 ou modelos robustos como a Toyota 4Runner até 2008 e Land Cruiser. Aí, olha isso. Por isso que eu tive que fazer esse vídeo, mano. Após 2010, a GM terceirizou tudo, componentes de fornecedores como a Aisin no Japão ou Bosch na Alemanha. Nada é americano, tarifas podem piorar a qualidade, pois a GM cortará custos para compensar. Vamos lá. É... O que eu vi aqui foi um monte de bosta aberta. Foi um monte de merda aleatória. Assim, o puro suco do sensacionalismo americano, né? Já começando pelo último argumento, que a GM terceirizou tudo, vende fornecedores como a Aisin. Graças a Deus, mano. Tipo, você vai me falar que é ruim um câmbio que o Corolla usa? Que a fábrica, porque ela é patenteada pela Toyota. Não sei se vocês sabem, por conta do Corolla. É ruim o câmbio do Corolla?
Vocês já viram alguém reclamar do câmbio do Corolla? Ignição Bosch, ela é ruim? A ignição Bosch é ruim. Magnete Marelli, então, é ótima. Magnete Marelli é a melhor do mundo, então. É um papo de que tem que ser americano pra ser bom? O que é americano não é bom. Em todo lugar do mundo existem tipos de coisas que têm qualidades ou defeitos. Você tem uma primeira linha e você tem uma linha inferior. Você tem uma borla que faz escapamento e você tem uma mucho macho que faz na esquina. O que vai definir se é bom ou se é ruim não é o que é americano. E vamos falar, inclusive, de outras questões aqui também. Vamos lá. Ó. Ai, Deus. Upgrades enganosos. Cara, isso é a coisa mais comum do mundo. Eu lembro que o maior exemplo pra mim, Chevrolet, foi o Onix Plus. O Onix Plus ele vinha, mano, virado na pressão. Pra poder resolver, dele não quebrar, eles enfiaram um ponto e baixaram a pressão. E diversos carros tiveram a mesma questão. O Troller teve também, com o sistema TGV, tinha problema de bico, de injeção direta. É, falhava e o quinto pinhão veio para distribuir a carga para evitar falhas prematuras. Cara, eu não vejo isso como um problema. O meu problema é a bosta da Volks pegar e deixar tanto tempo linha o EA111. Isso para mim é um problema. Um motor que vinha com defeito de comando que, assim, cara, as pessoas teimam que não tem, que é um motor que você só tinha que andar no cacete para ele não dar problema. Adicionou um quinto pinhão como um bônus, como uma coisa, um upgrade que não pagava. Foda-se. Foda-se, qual que é o problema disso? Pra que ele fala que a GM redesenhou componentes, modificou por conta de custo. Ah, aqui ele fala também que os engenheiros propunham melhorias, mas a área financeira impunha cortes radicais. Cara, então, todas as empresas do mundo, todas as fábricas do mundo têm um setor para obsolescência programada. E eu vou te contar uma novidade. A primeira empresa, a primeira fábrica do mundo a ter um setor disso, em aberto, disso, foi a General Motors. Porque o que que acontece? Eu sou contra isso, tá? Mas eu vou te explicar o seguinte. Lá nos anos 90, quando eles faziam o Família 1, Família 2, eles faziam o Família 1, Família 2 para durar exatamente, tecnicamente, 300 mil quilômetros. E conforme o tempo passou, eles foram fazendo estudos, porque eles passavam de 300 mil quilômetros, para ele durar os 300 mil quilômetros ou menos. Fato é, com o Corsa, esses motores já não duravam mais 300 mil quilômetros. Se você pegar o Vectra A, tem vários que tem. Tem vários que ele vai começar a ferrar anel, vai começar com 300 mil quilômetros, mas ainda vai funcionar. Corsa não, Corsa raramente vai passar disso. A Chevrolet foi uma das primeiras fábricas a ter esse estilo, a ter esse método. Porque antes, o que se vendiam eram carros. Agora não são mais carros. São carros novos por um período. Então, por conta disso, nos Estados Unidos se tem o leasing, que você compra por um tempo, fala bem de uma forma geral. Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre estudo do que é o leasing, porque o leasing tá fudendo o mercado automotivo. E aí, assim que passa um tempo, você quita o carro, você já embica para pegar outro.
Então, falar que o carro não dura tempo suficiente de quitar o leasing também é loucura, porque é a própria marca, a própria fábrica que vende, que troca o teu carro. Então, para eles também é interessante que o carro dure. Vocês estão me entendendo? E isso vai girando. Então, falar que o carro não dura com leasing, dura. Lógico que dura. Agora, não durar tanto, beleza. Agora, falar que os câmbios vêm com problemas causados, sim, sempre vieram. Chevrolets dos anos 90 tinha uma caixa de marcha que era feita para não ter reparo. Ela não era para ter reparo. Ela é tecnicamente descartável. Se você pegar, por exemplo, a época dos Fusquinhas aqui, esses motores eram tratados como descartáveis. Não é à toa que tinha tanta, mas tanta carcaça a ponto assim do Brasil ser o fornecedor de motor a ar do mundo até hoje. O país que mais fornece motor a ar, fabrica aqui, é o Brasil. Então, sim, essas coisas são estudadas. Porque senão você tem um problema. Vou fazer melhor do que falar. Fica aí. Senão você tem um problema desse cara aqui. Você já ouviu falar da história desse cara aqui? Esse cara aqui era uma fábrica brasileira de prato. Olha a grossura desse prato, mano. Olha a. Mano, o bagulho é pesado, o bagulho é forte, cara. Olha que ignorância de prato. Tem até o nome aqui. Vamos ver. Opa, cadê? Duralex. Aí, ó, Duralex. Tá? Duralex. A fábrica desses pratos faliu. Óbvio que teve alguma questão fiscal. Mano, é óbvio. Prato quebra com o tempo. Prato risca, prato fode. Olha o fundo desse prato. Esse fundo desse prato fica uma bosta com o tempo. Mais uma das questões que quebraram a Duralex na época foi que a porra do prato não quebrava. E era uma época que o brasileiro não estava americanizado a ponto de ficar toda hora comprando coisa porque é bonito, porque é diferente, porque é novo, porque é na moda. Então, a minha avó ganhou esse prato da minha bisa nos anos 60. Esse prato tá aqui até agora. Dizem que é um dos motivos que quebrou a fábrica. Eu acredito que seja assim. Mesmo que a margem da GM seja 1 milhão de vezes maior do que a da Duralex, eu entendo que eles tenham que fazer carros para incentivar você a comprar um carro novo. E assim como a merda do câmbio L4, esses câmbios também sejam projetados para serem descartáveis. Mas desculpa, isso já vinha de antes, da própria General Motors. O próprio câmbio Aizin, da Zafira, já era assim. Então, eu não tô vendo muita novidade nesse aspecto. Vamos lá. Engenheiros propõem melhorias, área financeira por cortes radicais. Sim, o desenhista vem trazer uma porra de um desenho, o engenheiro fala que não dá, faz um negócio que é 1/5 do que é o desenho, e
A montadora fala pro engenheiro, então, não pode durar tanto tempo, não pode ser assim, não pode ser assado, tem que usar um material menos nobre, pra ter custo, aliás, ter menos custo. É isso que a porra da montadora faz. Não tem nenhum escândalo nisso. Qualquer pessoa que lê sabe disso. Foca em vendas, não durabilidade. O objetivo da GM é financiar vendas e leasing. Então, não consertar veículos. Sim, sim, sim. Eu não tô entendendo a novidade. Transmissão, tal, muito específica, a porra da transmissão. Injeção direta, carbonização. Cara, qualquer ser humano que sabe alguma coisa de carro sabe que a injeção direta veio por conta de emissão. Pra quem não sabe, a injeção direta, antigamente você tinha o coletor, 4 bicos externos, flautinha que passava combustível, trabalhava com uma pressãozinha de 5, 6 bar. Batia. No início batia tudo junto, depois batia um de cada vez no tempo certo. Então era semi-sequencial, sequencial, e aí virou a direta. Na direta não tem mais nada daquilo, tem só um bicão por cilindro e uma bomba de alta que já pega da bomba elétrica lá de trás e amplifica a pressão. Trabalha, velho, com uma pressão de tipo assim, 20, 30 bar. É um demônio de forte. Mas, o que é o problema? Ela trabalha com um excesso que gera resíduo. E aí, com o tempo, carboniza a válvula. Deixa eu te contar uma coisa, você que não veio do carburador, a gente já passava por isso. Fusca tem uma coisa muito engraçada, que os caras ligam o carro, joga água lá nos cabeçotes e descarboniza. Isso já existia antes. Ah, mas a fábrica não recomenda lavar as válvulas. Foda-se. Foda-se. Vai ser feito. De algum jeito vão ser lavadas as válvulas. Só que assim, mano, é... tem gente que lava com um jato de nozes, tá ligado? Umas coisas assim muito engraçadas. Tem produto pra isso, que vem no aditivo de combustível, que é só disso. A gente usa em diesel pra caralho isso aí. O Troller aqui usa. A gente usa um aditivo. Ele faz essa limpeza, entendeu? Não precisa de um jato de nozes. Então, assim, cara, são muitos papos muito específicos. Eu posso estar falando merda, né? Eu posso estar falando bosta. Eu não sou engenheiro. Mas ele me falar agora, nessa altura do campeonato, que rede Cambus são vulneráveis a falhas. Tipo, eu que já tirei uma lâmpada de uma Ranger e botei uma errada e a Ranger capou em 30%. Ah, que a GM sobrecarrega a rede com sistemas não essenciais. Sério que você tá me falando isso agora? Ele nunca trocou uma lâmpada de um Onix. Quantas lâmpadas se gasta? Deixa no comentário, quantas lâmpadas se gasta de Onix por causa da porra do alternador do Onix, que é um demônio de forte. Aí ele me recomenda veículos anteriores a 2006, como uma Toyota 4Runner, que é V6, que tem um BO fodido. Fodido com aquele motor dela. Land Cruiser. Você tá me falando pra pegar uma Bandeirantes. Cara, é tanta merda que esses americanos falam. Lógico, pra quem não sabe porra nenhuma, vai mudar muito saber que a transmissão 4A, 4L60E tem a adição de um quinto pinhão. Mano, isso não quer dizer porra nenhuma. O que quer dizer é quando essas merda tiver 20 anos que a gente vai ver o que acontece. A diferença de lá pra cá, mano, é que assim, cara, é umas coisas, velho, que
Tipo, o cara, 60 mil milhas é visto como sorte. Vamos converter? Quantos são 60 mil milhas para um carro? Vamos lá, hein? 60 mil milhas. Porra. Abri aqui o canal do Martins. 60 mil milhas para km. Eu fiz supletivo, eu não tenho que saber essas merda. Vocês que saibam. Aqui, ó. 100 mil km? É isso aí? Praticamente 100 mil km. 96 mil km. Quanto dura a porra de um motor de up, gente? Você vai falar que não dura 100 mil km? Ou é a 111? Não dura 100 mil. Ai, mas o meu tio teve... Beleza. Eu já fiz 4 motor desses. Você vai falar... Não fiz 5, na verdade. Que todos não deu... Todos, 60 mil morria. Qual é a novidade? É isso que eu quero entender. Caralho, os caras vendendo isso como se fosse uma porra, uma revelação, mano. Vai tomar no cu. Já tá todo mundo cansado de saber disso. Todo mundo já sabe disso, mano. Que os carros de hoje em dia duram 100 mil km. Não tem nada de novo, nada de novo. Como sempre, mano. Os caras só botando merda. Enfim, eu não tinha nem lido os bagulho antes de ver o vídeo e antes de fazer o vídeo com vocês. Tá sendo ao vivo, isso aqui praticamente. Espero que vocês tenham ficado tão confusos e putos quanto eu fiquei, tá? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever nesse canal horroroso. Amo vocês e... Puta que pariu, mano. Que ridículo, cara. Tamo junto.